Seja bem-vindo, Mayara. Tá? É um prazer enorme estar com você aqui. Primeira vez em Bruxelas, né? Sim, a primeira vez em Bruxelas. Para quem não sabe, a Mayara trabalha com a parte estética, né? Ela vai explicar um pouco mais com quem você trabalha, da onde você vem, como que é a sua experiência. Conta um pouco para nós. Sim. Eu estou vivendo hoje em Portugal há 2 anos, mas eu sou do Espírito Santo, no Brasil. Trabalho na área da beleza há aproximadamente uns 20 anos, como cabeleireira. E há 8 anos eu sou micropigmentadora de sobrancelhas e agora, atualmente, de lábios. Muito legal. Você falou para mim também que você ministra treinamentos. Sim, eu ministro cursos de design de sobrancelhas, de micropigmentação, fio a fio também. Já fazia administração de cursos no Brasil de design de sobrancelhas e aqui em Portugal eu estreiei meu curso de micropigmentação fio a fio. Legal. E hoje você trabalha somente com isso ou você também trabalha de alguma outra forma? Não, aqui em Portugal eu hoje atuo 100% do meu tempo, da minha energia como cabeleireira e também trabalho com a micropigmentação. Então hoje, atualmente, eu trabalho como cabeleireira. Aqui inclusive, aqui em Bruxelas não, né? Em Portugal, aqui na Europa, eu tive a oportunidade de trabalhar na maior rede de cabeleireiros da Europa, que é a Jean-Louis David, é uma empresa muito grande, reconhecida. Muito legal. E deixa eu te perguntar, o que te motivou, né, você começar a empreender em Portugal? Você já empreendia no Brasil? Sim. Quando você veio para Portugal, você começou a empreender ou você empreendeu depois de um tempo? Sim. No Brasil, eu sempre tive a veia do empreendedorismo. Sempre gostei de empreender. Eu sempre gostei de vender. Eu sempre fui uma boa vendedora, desde muito jovem, desde os meus 18 para 19 anos, eu sempre vendi muito. Sempre tive meu pequeno negócio. Isso é importante. E quando eu fui para a área da beleza, na pandemia, no processo da minha separação e da pandemia, foi quando eu vi que eu tinha que se dedicar mais. Eu tive que me reinventar. Foi quando eu me reinventei. Abri meu primeiro empreendimento. Eu comecei fazendo sobrancelhas de porta em porta, enquanto todas as portas estavam fechadas, todos os salões de cabeleireiro estavam fechados. Eu comecei a fazer atendimento a domicílio. E lá em Portugal, lá no Brasil, lá no Brasil, enquanto todos estavam fechados, eu fazia atendimento de porta em porta e no processo da pandemia. E foi quando eu tive a oportunidade de abrir meu primeiro estúdio de sobrancelhas e vivi exclusivamente de sobrancelhas. E foi a partir daí que muitas coisas começaram a caminhar para mim. Então quer dizer que na época da pandemia você foi meio que forçada a se reinventar para poder fazer algo diferente, né? Como eu já tinha a experiência com o design de sobrancelhas. Sim. E meu filho pequeno, eu tenho um filho de 10 anos, o Daniel, na altura ele tinha 2 para 3 anos, e aí eu precisei me reinventar. E como também era processo de separação, eu precisei andar com ele. Eu tinha uma bicicletinha no Brasil, e ele sentava na garupa da minha bicicleta, e eu fazia atendimento com o meu filho na garupa da bicicleta. Eu fico imaginando porque às vezes a gente vê muitas pessoas dando desculpa, né, para poder trabalhar e tal, tem filhos e acaba dando desculpa, né, colocando a culpa no governo e tudo mais para poder não trabalhar. E assim, todo mundo que tem que não consegue trabalhar ou que tem alguma impossibilidade de poder trabalhar, ela tem que se reinventar, ou de forma empreendedora, né, de alguma forma, né? Então, eu acredito que as pessoas desejam isso, as pessoas têm que pensar um pouco, mudar a mentalidade para poder, né, se reinventar. Mas conta para mim, o que você usou de estratégia para poder captar cliente nessa época da pandemia que você estava? Então, como que foi a sua estratégia? Naquela época, foi boca a boca. Porque como as pessoas o que viam em mim era a forma de eu trabalhar.
eu fazia atendimento home care como se eu tivesse saído como empresária, como se eu estivesse indo para o meu espaço, e quando na verdade eu não tinha. Então eu andava muito bem alinhada, muito bem perfumada, eu usava máscara, usava álcool em gel. Então as pessoas viam o asseio em mim, de como design. Ela não faz só sobrancelhas, ela faz sobrancelhas, mas ela se comporta como uma empresária. E ali foi uma pessoa passando para outra, foi passando para outra. Eu não fiz divulgação naquele tempo. E depois veio essas lives do Instagram na pandemia. Porque na época da pandemia o digital explodiu, né? O digital explodiu. Então, assim, uma coisa importante que você falou é: você se vestia como uma empresária, você comportava como uma empresária. Então, assim, a pessoa ela tem que se comportar, mesmo que ela não tenha, ela tem que ser, né? Ela tem que ser uma empresária, mesmo que você não tenha os meios, né? Às vezes você não tem os meios, mas você se comporta como empresário. Então, isso. Trabalhar na autoimagem, exatamente. Na autoimagem, você precisa, né, por mais que você não tenha, mas você precisa parecer ser a melhor. Exatamente. Às vezes você não é melhor, mas você se parecer. E exatamente era o que eu fazia na altura, né? Então, assim, como eu não tinha um espaço, eu não podia receber pessoas, eu não tinha outro caminho, então eu saía de casa para ir pelo escritório, se fosse. Eu saía toda arrumada, alinhada, perfumada, penteada, maquiada e de bicicleta. E era de bicicleta na altura, não era de carro, não era a pé. Eu tinha uma malinha pequenininha e era tudo muito organizado. E as pessoas ficavam impressionadas com a minha organização e com o meu asseio. E por conta disso as pessoas falavam, as pessoas do bairro falavam: olha, a Maiara faz sobrancelhas e vem em casa. E é tudo muito limpinho, organizado. Ela usa máscara na época da pandemia. E assim, nesse tempo da pandemia eu fiz captação de clientes de boca a boca. E eu falava com o vizinho, eu não fiz cartãozinho, não fiz nada. Aí veio a parte do digital. E dentro do digital que eu comecei a aparecer um pouco mais, e eu comecei a promover nas lives, apresentando. Então, assim, o que eu fazia para me promover era chamar colegas para fazer serviços de graça, fazer design de sobrancelhas de graça, para que eu pudesse ter fotos, fazer vídeos. Então, esse era o meio que eu tinha de fazer captação na minha cidade. E as lives. Então, toda a experiência que eu tinha, eu ensinava nas lives, e foi a partir daí que as pessoas começaram a me conhecer. Eu comecei no Instagram. Olha só, você que está assistindo esse vídeo e deseja empreender, presta atenção nos códigos que ela tá liberando aqui. Primeiro, autoimagem. Elas se cuidavam, né, para poder atender os clientes. Ela saía bem arrumada. Então o cliente, ele se sentia valorizado por ela se vestir bem, por tratar bem o cliente. Então, por mais que você está começando a empreender, se vista bem. Você vai fazer um orçamento de um trabalho, seja em qualquer área, se vista bem. A sua autoimagem, ela te mostra que você é mais profissional daquilo. Por mais que às vezes você não tem todo o conhecimento de um profissional, mas você passou credibilidade através da sua imagem, através da tua aparência, que querendo ou não hoje é muito importante. É fundamental. Entendeu? As pessoas hoje ela compram primeiro a sua imagem. Pelo que vê. Né? Depois ela conhece o seu produto, conhece o seu trabalho e ela indica. Então, faça autoimagem, trabalha na sua autoimagem, corta o seu cabelo, faz sua barba. Você que é mulher, faz maquiagem, arruma o cabelo para atender uma cliente cheirosa, fica bem cheirosa. Que é muito importante também. É verdade. E assim, o que em Portugal hoje, o que o governo incentiva os empreendedores? Como que é o governo a respeito dos empreendedores em Portugal? Eu não fui atrás, né? Eu não tenho esses caminhos nessa parte de empreendedorismo, né? Eu vejo assim, que na Europa em si, eu vejo que há muitos empecilhos para o empreendedor, para um empresário. Abrir o seu próprio negócio exige muita burocracia.
Mas sim, para quem tem na veia o empreendedorismo, principalmente nós brasileiros, a gente consegue montar o nosso negócio dentro da sala da nossa casa, dentro do cantinho, a gente arruma um cantinho e a partir dali a gente já começa a empreender. Ou no cantinho de um quarto, ou na sala, e foi assim que eu comecei aqui em Portugal. Eu comecei a fazer meus trabalhos de micropigmentação num quarto da casa que eu vivia, no centro de Lisboa, que isso me nossa, eu tive um ponto altíssimo, porque eu vivi na principal de Lisboa, na Alameda. E ali, quando você faz a entrega na verdade, outro ponto positivo que eu fiz para me divulgar foi montar uma loja no Google. Sim. Ali eu acabei me divulgando no Google, coloquei as fotos dos meus trabalhos, coloquei o meu endereço ali, a minha morada de residência, que era na minha casa, não tinha espaço físico. E ali eu separei um espaço da minha casa, arrumei uma maca, um guarda-roupa, tudo que tinha, mas arrumei uma maca, uma marquesa, e ali eu comecei a fazer os atendimentos. Mas, como eu estava no centro de Lisboa, e muitos estrangeiros e muitas pessoas, eles vão direto para o Google Maps. O que tem? Tipo, uma micropigmentadora, um design de sobrancelhas, uma cabeleireira, vai direto no Google Maps. Então, eu sabia que ali funcionava muito bem. Então, eu não era no Instagram que eu estava fazendo captação, não era pelo Facebook, era pelo Google Maps. Então, assim, foi um outro meio que eu tive de divulgar e pronto, empreender. Agora, não fui atrás do governo. Eu não fui recorrer ao governo ainda, não fiz nada disso ainda. O meio que eu tive de divulgar o meu trabalho foi através do Google Maps. Talvez tenha muita gente que não entende, mas se você fazer um perfil no Google Meu Negócio, é muito simples, é só no seu próprio celular, você já tem o seu Google. Você cadastra o seu perfil lá no Google Meu Negócio, é de graça para qualquer pessoa. É de graça. Você faz o seu cadastro lá, né? E põe as suas fotos, põe o seu nome, endereço. As pessoas todas que vão pesquisar... Monta um perfil que possa chamar atenção também. Ela tem que ser muito importante a questão de foto, tem que ter foto do seu trabalho, né? Foto do espaço, um nome específico do que você trabalha, né? Não coloca um nome muito aleatório. Não. Tem que ser algo específico em que as pessoas vão procurar. E foto de trabalho, vídeo, toda pessoa que fizer um trabalho com você, se puder falar para ela, dar uma avaliação no Google também, isso vai contar bastante para que a tua empresa, o teu estabelecimento apareça nas primeiras pesquisas, né? Então, é um caminho assim, muito simples de se fazer. Mas no Brasil eu não fazia isso. Porém, e aqui funciona muito bem. Não sei se é porque as pessoas não conhecem ou não dão importância para isso. Eu acho que não dá importância porque as pessoas no Brasil elas estão muito mais focadas nas mídias sociais, como Instagram e Facebook. E aqui não, aqui a busca é muito Google. Então assim, a pessoa pesquisa no Google e é interessante que se a pessoa vai buscar comida no estabelecimento perto de você, já aparece. Entende? E a busca é estratégica. A gente não pode deixar de citar isso, que as buscas são estratégicas. Se a pessoa está precisando de fazer uma sobrancelha, ela é só escrita assim, sobrancelhas. Então vai aparecer as mais próximas. Então assim, cabelo. Eles não vão procurar uma cabeleireira, vão colocar corte de cabelo feminino, alguma coisa assim. São palavras estratégicas. Sim, são as palavras-chave. As palavras-chave, porque vai aparecer. Então, assim, até para fazer o cadastro no Google tem que ser intencional. Sim, tem que ser específico, né? Então, a pessoa, o que você faz? Qual que é o seu trabalho? Você faz um trabalho específico? Põe lá um nome específico e também coloca algumas variações como palavra-chave, algumas variações do que você faz. Você não faz só cabelo. Então, você coloca lá micropigmentação, né? Então, coloca vários para quê? Porque a hora que a pessoa pesquisar, ela vai te achar. Sim, então, isso é muito importante. Assim, o que hoje uma pessoa precisa para empreender em Portugal? O que você acredita que ela precisa para empreender? Para começar a empreender, porque a gente sabe que em Portugal o salário não é alto, né? Então, muitas pessoas procuram um meio de fazer um extra, de tentar fazer algo para poder complementar a renda ou até mesmo viver daquilo. Eu acho que assim,
não somente Portugal, mas toda a Europa. Em toda a Europa. Eu acho que assim, se você tem um talento, desenvolva o seu talento. Se você já tem um dom, usufrua do seu dom. Porque assim, se você sabe fazer um salgado, use o seu talento de fazer salgado para vender nas pastelarias mais próximas, nas cafeterias mais próximas e por aí vai. Faça um cartãozinho. E assim, mas como que é empreender? Você já está empreendendo. Então assim, se eu faço sobrancelhas, por que eu não vou divulgar no cabeleireiro do lado? Por que eu não vou divulgar para minha colega da igreja? Por que eu não vou divulgar? Eu já estou empreendendo. A partir do momento que você usa o seu talento ao seu favor e para ganhar dinheiro, eu vejo isso como um empreendimento. Sim. Agora, a partir do momento que você entra para um negócio onde você tem um espaço físico, já é um outro nível, um outro patamar. Então você já empreende com um objetivo de negócio, de crescer, de abrir de empresa. Exatamente. Pronto. Assim, eu acredito que a pessoa, para poder empreender, ela precisa mudar a mentalidade que, se ela já teve a coragem de sair do Brasil, vir para a Europa, por que vai ficar só naquilo, entende? Por que vai ficar, exemplo, trabalhando para as outras pessoas somente para ganhar o salário do mês? Quando eu cheguei aqui na Europa, quando eu cheguei em Portugal, eu sabia que eu ia passar por muitos desafios. Só que assim, eu também vim com a mente aberta para viver a experiência de Portugal, de imigrante. Sim. Porque eu precisava, até para entrar num salão de cabeleireiro, até para divulgar os meus trabalhos, eu precisava conhecer o meu perfil. Então assim, eu fui trabalhar em limpeza, eu trabalhei em café, eu trabalhei em restaurante. Só que eu trabalhei não foi com brasileiros, eu trabalhei com portugueses. Então ali, como eu sou comunicativa e eu uso isso ao meu favor, sim, é importante. Eu uso os meus dons e meus talentos ao meu favor. Então, como eu já sou comunicativo, eu usava isso ao meu favor e a partir daí eu começava a divulgar os meus trabalhos para as mulheres. E eu falava assim, olha, segue meu perfil no Instagram para você conhecer o meu trabalho. E dentro desses lugares que eu trabalhei, que foi em café, na limpeza eu fiquei 3 dias, porque eu não aguentei na limpeza. É mais difícil. É pesado. E ali eu já falava, olha, conheço meus trabalhos, mas eu sempre estava maquiada e minhas sobrancelhas arrumadas. E como as portuguesas, no geral, ela não tem essa vaidade que a brasileira tem, eu estava sempre muito bem impecável. E ali eu estava com minhas sobrancelhas sempre bem alinhadas. Então, como eu queria vender... Isso seria até a minha próxima pergunta. Qual foi o desafio que você enfrentou para poder, né, começar o seu negócio? Esse, então, seria mais os desafios que você teve para começar? Eu falo que foram processos. Eu vivi esses processos. Eu sabia que eu precisava viver esses processos. Hoje, sim, o maior desafio é ganhar uma cidade. Se você já tem uma mente, sim, já aberta se você já tem essa visão, eu não vejo como desafio, entendeu? Então, assim, esse desafio me desafia a ganhar. E assim, então assim, a minha maior dificuldade no início foi sair do meu fixo, porque eu tinha um salário fixo, sim, que era de contrato de trabalho, e com medo de não dar certo, porque esse medo vem. Principalmente quando a gente vem sozinho de um outro país, eu deixei tudo para trás. Você veio sozinha? Eu vim sozinha, deixei família para trás e vim para ganhar o mercado internacional. Eu já vim com o objetivo, eu falei, sim, eu quero ser micropigmentadora a nível internacional, e eu quero ganhar Portugal e também quero ganhar outros países da Europa, eu quero viver essa experiência. Então eu já vim com essa mentalidade, só que eu também sabia que precisava passar por esses processos. E assim, foi estratégico, porque eu fiquei só 4 meses na área que não era minha. Então assim, depois que eu saí disso, eu tive a oportunidade de entrar para o mercado da beleza de novo, que foi para um cabeleireiro. E foi quando eu entrei para a maior rede de cabeleireiros da Europa. E ali que eu comecei, como eu já estava na beleza, no mercado da beleza, fazendo, sim, cabelo, então uma coisa puxava a outra. Então ali foi quando eu falei, bom, agora eu já não tenho mais medo. E foi ali que eu comecei a divulgar e comecei a fazer os meus trabalhos. O mais importante, o que eu entendi é que você fez conexões. Fiz. Você fez bastante conexão. Para quem não entende, se você está aqui na Europa ou está no Brasil querendo vir para a Europa, faz conexão. Faz conexão com pessoas que têm a mesma visão que você, que já estão na mesma área que você
queira trabalhar. Exemplo, tem muita gente que vem do Brasil para cá para poder começar a trabalhar, para procurar trabalho, e não é fácil. Não é. Exemplo, quando eu vim para Portugal, depois vim agora para a Bélgica, antes de eu vir para Portugal, eu mandava coisa de 20 a 30 e-mails por dia para poder conseguir um trabalho. E quando eu vim para Portugal, eu vim com 2 propostas de trabalho, né, trabalhar. Então, assim, eu saí da minha zona de conforto, eu fiz o que ninguém estava fazendo, porque eu não vi ninguém fazendo isso, né? O que eu fiz? Eu entrei lá nos sites que tem de empregos de Portugal e comecei a mandar e-mail na minha área, que eu trabalhava como eletricista no Brasil, e eu cheguei aqui em Portugal, lá em Portugal eu trabalhei 1 mês na área da construção, depois fui para a área de painel solar, que é a minha área, que é a parte elétrica. Então, assim, antes de sair do Brasil, eu já comecei a mandar e-mail para me conectar com pessoas. Então, assim, às vezes a conexão com pessoas, ela vai te levar para lugares que você não imagina. Eu não imaginaria estar aqui na Bélgica, mas hoje eu tô, entendeu? Só que, assim, eu larguei o meu fixo lá em Portugal para vir para a Bélgica, com a incerteza se ia dar certo ou não. Eu não conhecia o pessoal aqui, mas eu vim para cá, eu fiz como todo mundo. Às vezes o pessoal fala assim, você tem medo de tentar coisas novas? Não, medo eu não tenho medo de ficar parado. Exatamente. E me arrepender de não ter feito. Foi o que eu fiz. Você arriscou. Eu tinha que arriscar. Eu acho que se a gente não arrisca, a gente não empreende. Não. Se a pessoa tem medo de arriscar, eu acredito que ela não tem o dom para empreender. Porque empreender é quase 100% risco. A gente acorda, a gente dorme com sonho e acorda sem dinheiro, ou vice-versa. O empreender, assim, é tudo ou nada. Empreender, para mim, é tudo ou nada. E deixa eu te perguntar, qual foram os principais erros que você cometeu no início e o que você aprendeu com eles? Os principais erros foi ter medo mesmo. Ter medo? Assim, na verdade... Chegou a te paralisar? Sim, ou durante os 4 meses. Eu tenho 2 anos que eu tô aqui na Europa. Eu fiquei 15 dias sem trabalhar e foram os 15 dias mais difíceis na minha jornada aqui na Europa. Por quê? Foi o processo da transição. A transição de restauração, que é o restaurante, para a área da beleza. E foi mudança de ambiente, de zona, porque eu vivia numa região e fui morar na capital. Eu vivia numa região muito afastada e vim morar na capital. E eu não sou da capital. Eu cresci num ambiente mais tranquilo. Então, quando eu vim para a capital, eu me senti muito coagida. Eu falei, nossa, tem tanta gente que faz a mesma coisa que eu, e eu me senti coagida. Mas eu precisei ali sair com meu currículo na mão, bater de porta em porta, e fui com medo mesmo. Fui com medo. Então, assim, eu saí de uma restauração que eu tinha um salário fixo e eu bati de um lado a outro do centro de Lisboa, pedir trabalho na área de cabeleireiro, porque eu sabia que eu precisava começar de algum lugar. Você largou o seu trabalho fixo depois que foi procurar... Exatamente, porque como eu não tinha tempo, para quem trabalha em restauração, aqui em Portugal, ou seja em qualquer lugar, ou a gente trabalha por 2 horários, faz o almoço e faz janta, ou você faz almoço e tem que sair 4 horas da tarde. Onde você vai procurar emprego 5 horas da tarde? Já tá fechando, não tem como. E aí eu aproveitei as férias do restaurante, fiz uma formação para ter o diploma da Europa, daqui, e nesse processo, porque a formação era 2 dias, eu precisava fazer uma especialização, na verdade, só para me ter o certificado, porque se eu entrasse em algum local, eu disse, não, eu tenho o certificado da Europa, porque o do Brasil não ia valer nada. Não vale. Já é uma dica para quem trabalha então na área da beleza. Ou você já vem com o seu nome, já com uma marca registrada do Brasil para cá, e ganha o mercado através do seu nome, através da sua rede social, e faz captação a partir dali. Ou você faz uma formação e através dessa formação que você tem um certificado, porque aqui na Europa, o nosso certificado do Brasil já não tem validade. Ela não tem.
E aí eu tive que fazer uma formação, porque se eu entrasse um cabeleireiro ou numa estética e se viesse uma fiscalização, eu tinha um respaldo, porque o meu respaldo é minha certificação europeia. Então eu fiz essa formação nesse processo de férias do restaurante, que era uma semana, foi tudo muito estratégico, foi muito pensado. E pedi conta neste tempo, e nesse período de uma semana foi procurar trabalho. E nesse período de uma semana tive portas fechadas. Foram 15 dias sem trabalhar. Então, assim, para quem vive na Europa como nós, um dia sem trabalhar é um dia sem salário, porque o nosso dia é muito precioso aqui. Já não, assim, tem muita gente que faz até conversão, mas quando você ganha em euros, você tem que Eu não faço conversão. Eu não faço conversão. Porque, assim, não existe conversão para quem mora aqui. Não existe. Então, assim, para você que envia dinheiro para o Brasil, ok. Mas você que mora aqui, não existe conversão. Mas, exemplo, o salário daqui de Portugal já não é alto. Já não é alto. Você fica 15 dias sem trabalhar. Eu fico imaginando que você tem que pagar quarto. Tem que pagar tudo. Pagar tudo. Mandar dinheiro pro Brasil, porque você ainda tem responsabilidades no Brasil. Então, você tem contas para pagar no Brasil ainda, e ainda mais recém-chegado. Hoje eu já não tenho. Mas no início só tinha 4 meses, eu tinha passagem para pagar, eu tinha contas para pagar, eu deixei coisas no Brasil. Então o meu trabalho aqui era para pagar um quarto, para comer, para me vestir e para pagar dívida no Brasil. Nos 5 primeiros meses foram os meses mais, assim, tensos para mim. Para lidar com saudade, 15 dias sem trabalho e pronto, por aí vai, né? Eu também passei por situação semelhante. Em 2 meses que eu fiquei em Portugal, ganhando muito pouco, tinha que pagar quarto. Eu morava num hostel com 10 pessoas no mesmo quarto. Não. 10 pessoas. Eu particularmente não me submeteria a isso. Sabe, eu passei por isso, eu passei por coisas até piores, né, que eu vou deixar para um outro vídeo. Então, assim, eu passei por coisas absurdas, humilhantes em Portugal, mas eu fiquei só 2 meses lá. Mas são 2 meses que eu não desejo para ninguém, entende? Assim, mas só que, como a gente tem a veia de empreendedor, e ter uma mentalidade de crescer e não simplesmente vir para cá. Se acomodar, né? Não dá para ficar estabilizado. Não dá para se acomodar. Não dá. Eu nunca ia trazer minha família. Eu vim sozinho também para cá, não trouxe minha família, porque eu sabia do processo. Eu sabia que eu ia passar por algum processo e que a minha família não precisasse passar, se eu aguentasse. Exatamente. Então, assim, muitas pessoas que vêm para a Europa, ela passa por um processo, e quando a pessoa passa por esse processo, ela aguenta passar, ela consegue crescer na Europa. Agora, quando ela não consegue passar, vê as dificuldades, às vezes vem com família, vê a criança pedindo e você não tem para comprar. Não tem para comprar. Então, assim, o processo é complicado, o processo inicial é complicado. Então, a pessoa que passar, ela consegue. E aí, quando a gente fala do medo, foi esse processo que foi desafiador para mim nesse início, não foi o maior desafio, não. Acho que quando você me perguntou do meu maior desafio. Qual que seria? Os 15 dias sem trabalhar em 2 anos que eu tô aqui. 15 dias. Ficar sem trabalhar. Porque assim, nossa cabeça pensa em números. Sim, sempre. Nossa cabeça pensa em números. Então eu vou responder a sua pergunta. Qual foi o meu maior desafio? Agora eu lembrei, foram os meus 15 dias sem trabalhar. E ali assim, eu mandava mais de 50 currículos. Aí veio o desespero. Nos 15 dias veio o desespero. Eu mandei currículo para babá, para ser recepcionista, para trabalhar em hotelaria, limpeza, para tudo. Porque eu já tinha enviado currículo para todos os salões de Lisboa. Ninguém me chamou. E foi um dia que assim, eu fui movida pela fé. Assim, se a gente não tiver fé, a gente nem sai do Brasil. Eu vim pela fé também. Eu vim pela fé, tá? Então, assim, foi nesse dia que eu falei assim, Deus, ou é tudo ou nada. Eu já não aguento mais me submeter a isso. E eu não vim para Portugal para sobreviver. Eu vim para Portugal para eu viver ter uma qualidade de vida. E ter uma qualidade de vida. E trazer minha família. Então, assim, naquela noite foi uma virada de chave na minha vida, porque eu fiz uma oração. E desde então, minha vida mudou. Porque, assim, enviei um currículo.
Falei, vai ser o último currículo que eu vou enviar. Porque assim, o LX você tem um limite. Eu enviava muito pro LX. Você tem um limite de quantos currículos? Eu acho que é 50 por dia. Eu enviei muito por dia. Eu enviei 50 currículos por dia. Eu acho que é isso, se eu não me engano, mas foram muitos por dia. E naquele foi o último currículo. E no outro dia, quando eu acordei com a cara toda inchada, porque eu tinha chorado a noite toda, eu recebi uma mensagem pela manhã perguntando se eu podia fazer uma entrevista de mais de 200 currículos que eu já tinha enviado. Foram muitos currículos, não foi pouco, foi muitos currículos. Eu coloquei até coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, eu inventei o currículo para ser contratada. Eu inventei que eu era até babá, só para ser contratada, que era experiente da limpeza. Eu não era experiente da limpeza, não sou, para ser contratada. E aí foi quando eu fui chamada para uma entrevista. E pronto, eu passei na entrevista, fiquei 1 ano nessa empresa, 1 ano e 7 meses nesse salão, e assim, foi a experiência mais difícil e a melhor que eu tive aqui na Europa, porque eu me reinventei, eu tive coragem, eu fui ousada, e foi a partir daí que eu comecei a empreender em Portugal, que é a partir dali que eu comecei a divulgar os meus trabalhos, ter coragem, ter mais ousadia. Porque se eu estivesse no restaurante, eu não via esperança. Mas aí não tinha muita esperança, porque pronto. Porque tem muitos locais em que você trabalha, só que eles não dão espaço para você crescer. Então, por exemplo, se você está trabalhando num lugar que você não tem espaço para crescer, começa a avisar outro lugar. Começa a olhar outro caminho, a pensar de forma diferente, fora da caixinha, porque se você está confortável naquilo que você está trabalhando, ok, não tem problema, não tem nada de errado. Não, eu falo que não tem problema se você não quer empreender, se você não gosta de correr, não tem problema. Não tem problema. Eu falo assim, eu tenho uma prima no Brasil que ela fala, você é maluca, como é que você aguenta? Eu me sinto confortável sendo empregada, tendo meu salário fixo todo mês, ganhando eu fico feliz. Eu falei, eu não me conformo. Porque eu acho que é muito pouco. Olha, eu também tenho eu sou assim também. Eu não consigo ficar, inclusive, eu não tive muito tempo de registro na carteira no Brasil, porque eu não consigo ficar muito tempo dentro de uma empresa trabalhando. Eu já trabalhei em várias empresas, só que eu mesmo não consigo. Eu também já então, trabalhei. Então, assim, eu já fui chamado de descabeçado, sem juízo, irresponsável. Eu era, já foi falado que eu era a ovelha negra da família, porque assim, eu tenho 2 irmãos, eles são formados na faculdade, 2 formados em fonoaudiologia, estão trabalhando, ganham bem, entendeu? Isso não tem nada de errado, só que eu não consegui ver nesse lugar, né? Seguir o mesmo caminho. Então assim, eu já até comecei a fazer uma faculdade de engenharia, mas não terminei. Né? Então, assim, isso eu sinto que não é pra mim. E não tem nada de errado. E tá tudo bem por isso. Porque, as pessoas que eu sou formada em enfermagem. Então, só pra ficar sabendo, eu estudei. Então. Eu sou formada em enfermagem, trabalhei em hospital, cuidei de pessoas. Mas eu não estou. Meu Corém está no Brasil. O meu registro está no Brasil. O sangue de empreendedor fala muito. Exatamente. Qual que é a estratégia hoje que você usa para poder captar mais clientes? Instagram. Instagram, para mim, hoje é Instagram. Assim, as pessoas hoje estão muito conectadas. Então, a gente precisa aproveitar 100% disso. Eu vivo no Instagram. Eu dificilmente uso o Facebook, mas o Instagram. O Instagram é a chave, é a alma do negócio. Você gera conteúdo? Eu gero conteúdo. Eu trabalho, eu me apresento todos os dias, eu faço tudo com o Instagram. E aí tem a outra ferramenta, que é o gerenciador de anúncios do Facebook. Porque eu não preciso estar no Facebook, eu só preciso usar uma ferramenta que está oculta dentro do Facebook. Sim. E a partir dali a gente faz entrega para fazer busca da região onde eu estiver. Então, assim, para quem é muito importante, você que tem um negócio, você já trabalha, o seu Instagram, hoje, né, que é a rede mais utilizada, o seu Instagram, ele é a tua vitrine. Uhum. Né? E a vitrine só chama atenção se tiver conteúdo e bons conteúdos. Não é simplesmente ter o conteúdo. E constância. E ter constância. Por exemplo, você quer fazer o story, você tem que fazer story todo dia. Mas assim, eu acho que assim, para quem
quer viver disso, você precisa ter constância e ser estratégico. Tem que ter estratégia. Então, o Tell Stories que você vai criar hoje, se você não tiver estratégia para chamar atenção, vai ser só mais uma vitrine, tipo, eu tô aqui comendo arroz com feijão. Não, tem que ser estratégico. Sim, então, na verdade, assim, você que trabalha, por exemplo, na área da estética, você não vai aparecer descabelada na hora que você acordou, entende? Então, assim, tudo tem que ser estratégico. Tudo tem que ter estratégia e sempre com uma chamada para ação. Ó, gente, lá no meu store, gente, tá saindo um novo podcast, né? Acabamos de gravar um podcast aqui e vai sair lá no meu Instagram, né? Um vídeo. Então, assim, tudo tem que ter um objetivo, tudo tem que ser estratégico, né? Então, assim, o Instagram é a vitrine. Hoje, para mim, é a minha vitrine. Então, assim, eu agradeço por você ter vindo, gravado. Eu vim para cá, pro escritório, eu não sabia que você estava aqui. Então, por isso que é muito importante a gente andar arrumado, porque, exemplo, eu não sabia que você estava aqui, eu vim para cá, olha, ela veio de Lisboa, né, para um evento aqui, então já vou aproveitar para gravar com ela. O evento ainda vim para fazer um trabalho. Isso é muito bom, porque assim, como eu sabia que ia haver um evento aqui em Bélgica, então eu já fui fazer networking. Tá vendo? Isso é vida. E assim, não só esperei por aqui, mas eu também fiz networking, eu fiz divulgação no Facebook, falar com um, falar com o outro, bom, então assim, eu aproveitei essa oportunidade do evento, que eu já ia ficar 2 dias, vou ficar aqui, eu cheguei ontem, vou ficar sábado e domingo, e segunda-feira já estou indo embora, eu vou aproveitar para trabalhar, e por que não divulgar o meu trabalho? Pois é, você vê... Se eu quero ser reconhecida a nível internacional, por que não divulgar o meu trabalho? E através disso, que pronto, eu vou ganhar mais credibilidade, autoridade. Então assim, gente, aqui na descrição do vídeo vai ter o Instagram dela, tá? Vai ter lá o Instagram dela. Olha lá o trabalho dela. Eu já olhei também o trabalho dela no Instagram. É muito top o que ela faz, tá? Os seus treinamentos, que você falou que vai dar treinamento Assim, hoje as minhas formações é mais itinerante. Eu não fico... Como que funciona isso? Então, o network é tudo, sim, né? Eu já tenho uma data pré-agendada para ir à Itália, para fazer formação em um salão de cabeleireiro lá. Então, eu vou fechar uma turma lá. Então, eu posso estar fazendo fechamento de turma aqui na Bélgica e faço em Portugal. E eu não fico só em Lisboa. Vou a Porto, vou a Braga, vou a lugares estratégicos. Então, assim, as minhas formações não é um local fechado. Eu vou até as pessoas. Então, se eu tenho busca de uma outra região, e se eu consigo fechar uma turma, eu vou até aquela pessoa. Eu levo todo o meu trabalho, todo o meu material, eu levo tudo de mim para aquela turma. Então, assim, hoje eu falo que eu sou itinerante porque eu posso ir até a pessoa. Então, isso não me prende. Então, assim, para quem não sabe, eu também, aqui em Bruxelas, na Bélgica, eu tenho uma agência de marketing digital. Você que deseja lançar o seu curso, lançar o seu treinamento, eu vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram, tá? Você pode entrar em contato comigo também. E Mayara, né? Mayara, obrigado por você ter vindo, tá? Eu que agradeço. Que você possa se sentir à vontade aqui em Bruxelas, volte mais vezes. Muito obrigada. A gente vai ficar muito feliz em receber você, tá bem? Muito obrigada. E, eu voltarei. Seja bem-vindo à Bélgica, espero que você goste e obrigado. Muito obrigada.